Todos bem-vindos ao nosso shiur da Parashá Hayei Sará, né? É uma Parashá bem interessante, bem profunda, né? Pontos muito importantes para que a gente possa aprender sempre, né? E aqui é o momento que a gente faz uma antessala do Shabat para conversarmos, né? Para falarmos um pouquinho sobre o que o Eterno tem nos ensinado nessa Parashá, cada um compartilhar um pouquinho, né? E hoje quem vai ser os dois palestrantes vai ser o Márcio, né, e Ruda, e eu também estarei no lugar do Avraham, do Gilberto, que ele viajou, ele não pôde estar conosco hoje, então estou fazendo a vez do Gilberto aqui conosco, para vocês. Vamos começar com uma oração. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificasse com os teus mandamentos, que nos ordenaste nos engajarmos, nos envolvermos com as palavras da Torá. Que essa noite seja uma noite de bênçãos para todos vocês, que nós possamos aqui compartilhar a palavra de Hashem, os ensinos de Hashem, e que eles possam continuar iluminando as nossas vidas, mostrando os caminhos, os percursos, as áreas que precisamos iluminar em nós, que a palavra de Hashem nos transforme dia a dia para sermos cada vez mais santos e conforme o chamado, né, que ele nos deu, sede santos como eu sou santo, e que possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Uma coisa temos que fazer, lutar para chegarmos lá. Se vamos é outra situação, mas que pelo menos vamos tentar bastante, isso vamos fazer porque é o que depende de cada um de nós. Dito isto, né, um comentário breve dessa paraxá de hoje, essa paraxá de hoje, não, da paraxá do próximo Shabat, é a paraxá Hayei Sará. Essa paraxá, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 23, 1 ao 25, 18. A Haftará tem 1 Reis 1, de 1 a 31, e a Brit Hadashá, 1 Coríntios 15, 50 a 57, e Terrilim, de número 45. Essas são as passagens, né, que nós temos que, durante a semana, irmos lendo, irmos meditando sobre elas. Guilherme, eu vi que você conseguiu entrar, pelo jeito, acho que conseguiu. Ah, tá, o Guilherme está aí. Pronto, resolvido. Deu certo? Então, Agora tá dando para me ouvir? Deus, estamos te ouvindo e te vendo. O notebook não deu certo, eu tive que tentar abrir com o iPad aqui, não sei se o som vai estar bom. Tá ótimo o som, muito bom. Eu já fiz a bênção, já falei da Paraxá, a passagem que é de Gênesis, da Haftará, da Brit Hadashá e do Salmo, mas não falei nada sobre o conteúdo da Paraxá. Então, eu passo a palavra para você, que é o nosso Cicerone, o nosso mestre de papo ordem nessa casa hoje aqui. Então, a palavra está contigo. Shalom, shalom, né? Cumprimentar todo mundo. Hoje eu tô até um pouco ruim da voz, minha garganta tá um pouco inflamada desde domingo, então não vou conseguir falar muito. Flamengo jogou Mas domingo, Guilherme? Senhor? Torcer pelo Flamengo domingo, não, né? Não. Não foi por isso. Quer dizer, posso ter torcido para o Flamengo perder. Vamos ver. Mas, né, é uma porção bem interessante, né? Mas eu não vou me aprofundar muito, né? Tendo em vista já a questão do avançar também do horário, 8h05, né? E tenho certeza que o Rabino, né, mais o Márcio vão aprofundar bastante e entender, né, o porquê do Hayé Sara, né? Essa é a vida de Sara, né? Tem muitos insights, né? Tem muitos ensinamentos bem interessantes a gente já mostrou, né? Nessa porção.
E para aprender, né, eu gostaria já de dar a, né, para iniciar, né, esse estudo, a oportunidade para o Márcio, né? Então já a palavra está consigo, Yehudá Naval. Acho que está mudo, Márcio. Não sei se é o meu, sou eu aqui, mas acho que está sendo não. Tá mudo, tá mudo. Ainda não estamos ouvindo você. Ainda está mudo. Parece que sai o som, mas não está saindo o som, né? Quer dizer, está captando o som, mas não está saindo o som. Então já, Rabino, então o senhor assume, né, essa a primeira participação, né, enquanto o Márcio consegue resolver esse problema técnico. Agora é o senhor que está sem som agora. Né? O meu estava mutado aqui, eu que estava falando com ele mutado. Eu digo assim, se o Márcio quiser sair e voltar na live também, fica à vontade. Pode ser que o som aí ele conecte. Mas eu vou começar então, para a gente não ficar muito tarde. Deixa eu abrir aqui. Eu quero falar sobre dois pontos importantes nessa paraxá que me chamou bastante a atenção. Está lá em Gênesis 24, né, onde Eliezer ele faz um teste, né, com Rivka para entender um pouco da dinâmica daquele momento ali, o porquê daquele teste, o porquê aquelas condições, né? Me chamou muita atenção isso. Onde é que ele tirou isso? Né? De onde ele tirou essa ideia, né? Que para que ele colocasse aquelas condições, né? Então, Eliezer fala que a moça escolhida seja aquela que dar-me-ei de beber e ela disser, também aos teus camelos darei de beber. Não só a ele, mas também aos camelos, né? Isso me ensina que é algo que a gente tem que aprender muito, e que é nós podemos irmos além. Muitas vezes nós queremos ir somente à medida que nos é pedido, né? Ou seja, fazer o normal, o básico, né? E fica agora aqui ela fala, darei para você, mas também darei de beber aos seus camelos. E darei de beber aos camelos não era uma coisa mais fácil do que dar de beber a Eliezer. Ao contrário, era algo muito mais difícil, né? Ou seja, ela faz o fácil, que ela dá de beber para Eliezer, e ela se propõe a fazer algo extremamente mais difícil, que era dar de beber aos camelos, né? E a gente, às vezes, faz exatamente ao contrário, a gente procura o mais fácil para fazer, o mais rápido, o que causa menos dor, o que causa menos trabalho, que vai nos causar, vai levar menos tempo, né? E quando a gente olha para a cultura da época, né, para a cultura da Torá, para a cultura que Hashem tem colocado em nossos corações, o que que esse teste que Eliezer faz revela para Eliezer, né? Dar água de beber aos 10 camelos não era um gesto pequeno, né? Como eu falei, pequeno era dar de beber para Eliezer, mas para os camelos era algo muito cansativo, era algo que demandava um tempo muito maior, custava força física, porque ela tinha que
encher o cântaro, levar o cântaro, despejar o cântaro, ir, voltar, essa viagem toda que ela fazia, né? E, naturalmente, não era obrigação de mulheres solteiras, porque ela ali era uma jovem, né? E para a gente ter uma noção, um camelo bebe aproximadamente entre 100 e 150 litros de água. Imaginemos 10 camelos, Rivka teria tirado cerca de 1.000 litros de água do poço. Uma caixa d'água, né? Para a gente ter uma visão de quanto que de água que era. Subindo e descendo com o cântaro. Quantas viagens, né? E o que que isso revela, né, para nós, né? Da pessoa de Rivka. O que que Eliezer está vendo, está presenciando ali naquela hora? Não a beleza dela, não a fisionomia dela, a estatura dela. Ele está vendo a hospitalidade, a misericórdia, que é algo que Eliezer vê também dentro da família de Abraão, porque é o servo mais antigo e mais íntimo de Abraão, digamos assim. Ele vê em Rivka uma disposição gigante, um esforço grande, uma bondade muito grande. Porque ela podia muito bem falar assim, não, tá bom, toma aqui água e não se importar com os animais. Um trabalho sem reclamar. Uma capacidade de acolher Eliezer, que naquele momento ali estava indo em missão, né, a pedido de Abraão, alguém que era estrangeiro naquela localidade e que era um valor importante na família de Abraão. Então, Eliezer não buscou uma educação formal, uma estética, né, uma beleza física somente, né? Não pediu nada relacionado, e quando ele faz, né, esse teste, ele não pede a Hashem nada relacionado à altura, uma pessoa alta, magra, ou uma pessoa baixa, magra, ou uma pessoa baixa e um pouco mais encorpada. Ele não descreve fisionomia ali. Ele buscava traços que definiam a casa de Abraão. E quando nós pensamos sobre isso, nós temos que pensar que nós também temos características que devem expressar Mashiach, que devem expressar a Torá como forma de vida e de viver nas nossas vidas. Não basta somente cumprirmos as mitzvot, temos que ser bom, ou seja, a bondade. Nessa hora, tem que exceder aquilo que é a obrigação, digamos assim. Então, nós temos que aprender que devemos e podemos ir além. O Midrash Rabbah de Bereshit 60:18 diz que Eliezer procurava alguém que fosse compatível com Yitzhak. E aí veja, a sabedoria de Eliezer também, por ser um servo mais antigo, mais íntimo de Abraão, ele conhecia a personalidade de Yitzhak. Ele entendia como Yitzhak foi criado, como ele foi educado, como ele se desenvolveu ao longo, né, desses anos junto com Abraão e com Sara. Ele precisava de alguém que o equilibrasse, que o trouxesse aquilo que nele muitas vezes estava faltando. E isso é a, a, a expressão que nós temos que entender quando nós temos o esposo, né, e a mulher, né, marido e mulher. Um tem que ser o complemento do outro, um tem que trazer o outro sempre para o equilíbrio. Rashi, né, ele comenta que Eliezer buscava uma moça com bondade verdadeira, não uma bondade interesseira. A bondade ela tem que ser porque você é bom, ou porque você busca ser igual a Hashem, não algo aparente somente. Ramban Nachmanides
diz que o teste buscava pureza de coração e humildade, pois uma moça de caráter orgulhoso não serviria água a um estrangeiro, muito menos serviria água a 10 camelos. Então, aqui mostra a humildade de Rívika. E o que o Eliezer estava conscientemente buscando ali naquele momento? Eliezer, né, como nós falamos, era o servo mais antigo de Abraão e conhecia a personalidade de Yitzhak, a história da sua infância, o que aconteceu no Monte Moriá, tudo aquilo que se passou, a morte da mãe, que acontece nessa paraxá, o padrão de relacionamento que havia entre Sara e Abraão, os pais, ali onde ele aprendeu e presenciou tudo, ou seja, os valores fundamentais que norteavam a família de Abraão. Ele entendia que Yitzhak precisava de uma esposa, de uma mulher afetivamente madura, que fosse capaz de reparar afetivamente a falta materna de Sara, que tivesse um cuidado, que tivesse a capacidade de ser um apoio emocional, uma mulher segura, firme, né? E o gesto de dar água aos camelos representa essa capacidade de empatia com o próximo, de ler a necessidade do outro. O alto nível de cuidado, de ação, de esforço, de repetição, quantas vezes ela vai e volta para dar água aos camelos. A capacidade de se doar nessa hora, né? Não estava buscando aplauso, elogios, né? Isso Eliezer viu nesse momento em Rívika. Para Isaac, que era um homem marcado pela obediência, nós vemos, né, ele obediente ao pai, um homem que não tem muitas falas, a gente não vê muitas falas de Isaac, mas um homem de fé. Por isso, Rívika precisava ser acolhedora, como acolheu um estrangeiro, afetiva, onde ela demonstra, né, cuidado com o próximo, e ativa quando ela fala que não vai só dar água para ele, mas vai também dar água para os animais. Essa era a base de comparação que a Eliezer tinha. E quem é essa base? É Sara. Sara é descrita na Torá como uma mulher compassiva, cuidadora, forte, hospitaleira. Era isso que Eliezer também via ali. E é com essas características que ele busca uma esposa para Yitzhak. Era o modelo da casa de Abraão. E aí mostra a importância do modelo dos nossos lares para os nossos filhos. O modelo de paz em casa, do shalom no nosso lar, a criação dos nossos filhos, o relacionamento entre o casal, o diálogo, a demonstração de carinho, de amor, de cuidado. Isso os nossos filhos vão tendo como exemplo e vão carregar para a vida. Então, nós somos um modelo de lar que deve espelhar para os nossos filhos como eles devem ser. Então, Eliezer, ele não buscou em Rívika, né, beleza, status, dinheiro, simpatia, né? Rívika revelou toda essa bondade, toda essa fortaleza, todo esse cuidado, né? Numa única ação, o ato de dar água aos camelos. E no verso 26 do capítulo 24, eu vou ler um pedacinho, que diz assim: Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe.
e Rívca tinha um irmão cujo nome era Lavã. E Lavã correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente, as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem, varão, à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele, ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito ao meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhes ovelhas, vaca, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor, depois da sua velhice. E ele lhe deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás das mulheres para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que te tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre de meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o ombro. E desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Ora, dá-me de beber. E ela se reapressou e baixou seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filha de Naor, que gerou Milcá. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. No começo dessa passagem, desse texto, a gente vê um personagem, né, que é Eliezer, contando sobre o que aconteceu. A gente vê o irmão de Rívca, Lavã. E a Torá deixa muito claro a diferença entre Rívca e Lavã, entre Jacó e Esaú, entre Caim e Abel. E isso é muito bom, porque a Torá nos deixa claro, através das suas palavras, aonde onde está o coração das pessoas. A Torá diz que Lavã viu o pendente e as pulseiras na mão de Rivka. A primeira coisa que ele viu foram o ouro. A primeira coisa que chamou a atenção foi aquilo que brilha. Só depois disso, dele ouvir o que a irmã falou, ele corre até Eliezer e diz palavras altamente elogiosas para alguém que ele nem sabia quem era. Ele não conhecia, nunca tinha visto essa pessoa. Chamando Eliezer de bendito do Senhor. Ele corre e se mostra super prestativo. Já preparei a casa, já preparei os camelos. Essa sequência ela é importante, né? Porque mostra para a gente o coração. O primeiro ele vê o ouro, depois reage com entusiasmo religioso, bendito do Senhor, e mostrando uma hospitalidade. Não é à toa que a Torá nos coloca essas palavras nessas ordens, né? E como é que a nossa tradição vê isso, né? Rashi fala assim: Lavã correu por causa do ouro. Pensou, esse homem deve ser rico. Rashi, ele é direto. Lavã é movido por interesse.
Sua bondade é condicional. Suas palavras são sedutoras, mas não sinceras. Então temos que ter cuidado com pessoas assim. Midrash Rabbah 67, Lavano correu ao encontro dele buscando o quê? Alguma maneira de se dar bem. O Midrash o chama de enganoso, interesseiro, superficialmente religioso, rápido em usar o nome de Hashem para manipulação. Esse padrão reaparece mais tarde no ocorrido com Yaakov, onde lá na frente da Lavan demonstra exploração, mentira, manipulação familiar, postura de domínio sobre Yaakov e racionalização para justificar os abusos de tanto ficar mudando a regra sobre os animais. Ou seja, não era um comportamento pontual de Lavan, era algo consistente, de caráter que ele tinha. E o que a gente vê nesse comportamento? Traços interessantes. Ele focou no ouro, no status. Ele reage ao desejável, não ao ético, ao valor próprio baseado no que brilha, não no que é algo do interior do coração. Ele tem um comportamento manipulador. Quando ele chama Eliezer, ele fala, bendito do Senhor. Ele quer trazer uma aparência de religiosidade e de acolhimento. Mas os sábios dizem, ele não está abençoando, ele está bajulando para capturar oportunidades. Para que as guardas de Eliezer, para que a guarda de Eliezer baixe. Cuidado com os que usam elogios inflados para estabelecer controle rápido. Ele tem uma hospitalidade que a gente tem uma certa desconfiança. Ele diz, já preparei a casa. Como assim? Tão rápido? Mas os comentaristas observam que isso é um exagero retórico. Cuidado com os que frequentemente exageram em suas virtudes, anunciam demais o que já fizeram, toca a trombeta demais, tentam impressionar para assumir o controle da situação. Ele corre por causa do ouro, não por causa da irmã. Pelo eterno, pelo que o eterno está fazendo na vida da irmã dele. O interesse dele não é pelo bem da irmã, mas é o bem do ouro. Lavan enxerga em Eliezer uma oportunidade. Ele vê o outro como um instrumento para ele, para enriquecer. Ele valoriza o benefício que ele vai extrair daquela pessoa, e não a pessoa. Ele ouve uma história, vê o ouro, imediatamente vira um homem de fé e bondade. Essa mudança abrupta no comportamento de Lavan mostra a ausência de verdade. Não é sinceridade. Ele é moldado pelo estímulo externo. A Torá e a tradição mostram comportamentos típicos de uma pessoa que não tem a Torá internalizada, que não tem a verdade como meio de vida. Lavan repete, como nós falamos, esse padrão quando ele troca o salário de Jacob lá por 10 vezes. Engana no casamento. Era uma, ele manda outra. Tenta reter Jacob de todas as maneiras junto a ele, porque ele fala assim, porque eu sei que o Eterno te abençoa, então não saia de perto de mim, porque eu estou me dando bem, estou sendo abençoado, porque você está aqui comigo. Então eu uso você como um instrumento de bênção para mim. Eu não estou preocupado com você. Eu quero ser abençoado cada vez mais. Esse é um padrão crônico de abuso de Lavan. Não era um evento isolado que a gente vê acontecendo. A Torá retrata Lavan como aquele que é um manipulador. Por isso, no Seder de Pessah, diz Lavan procurou destruir tudo. Ele é o anti-Abraham. Abraham, ele era misericordioso, justo e verdadeiro. Lavan não. Lavan era um falso justo, um falso verdadeiro. Abraham acolhe estrangeiros sem interesse.
como nós vemos o caso dos 3 que vão para curá-lo e 2 para Sodoma e Gomorra. Lavan acolhe com interesse do lucro. Abraham abençoa realmente. Lavan elogia, bendito do Senhor, para tentar manipular aquela pessoa. Com isso, essa paraxá mostra para a gente 2 pessoas, 3 personagens que nós falamos basicamente aqui, Rivka, Eliezer e Abraham, que têm comportamentos diferentes frente a algumas realidades. Eliezer e Rivka se mostram aquelas pessoas com o coração, com a kavaná realmente sincera, humilde, de servir, de abençoar, de acolher, de ir além. E é isso que a Torá nos ensina. Lavan já é o outro lado dessa história. É aquele que tem o interesse, é aquele que visa o lucro, é aquele que lisonjeia para tentar ganhar e manipular a pessoa. Por isso a Torá ensina para a gente que aqueles que andam e aqueles que são de acordo com a vontade de Hashem têm os seus caminhos prósperos. Eles não estão sendo abençoados somente porque estão com outros que são abençoados, mas eles têm a luz de Hashem na vida deles. E Rivka, né, quando ela ouve a história e toda aquela presteza dela, toda aquela disposição de coração, de querer ajudar, de querer abençoar, porque o que ela fez foi abençoar Eliezer e abençoar os animais de Eliezer. Demonstra as características que Eliezer estava buscando na esposa de Yitzhak, que estava passando pelo seu luto. E tem uma expressão mais na frente, nessa passagem, que Eliezer fala assim: me respondam logo se eu olho para a mão direita ou se eu olho para a mão esquerda. E essa expressão no hebraico arcaico, né, quer dizer assim, se haverá generosidade, concordância e aceitação, ou se haverá avareza, resistência e negação. A direita e a esquerda, quando Eliezer usa para falar nessa hora, se vocês vão entender o que o Eterno está fazendo, ou se vocês não vão entender o que o Eterno está fazendo. Porque diante da vossa manifestação, eu terei que tomar uma atitude. Ou vamos com Rivka, ou eu vou para outra família. Ou seja, Eliezer iria cumprir com a sua obrigação, sendo com Rivka ou não. E ele pede, né, que as pessoas se manifestem. E é isso que também nos ensina. Nós não podemos, muitas vezes, ficarmos tão omissos e calados frente a algumas situações. Após a nossa exposição, nós temos que esperar, muitas vezes, que o outro se posicione também, olhando para a direita ou a mão esquerda. Aceitação, generosidade, misericórdia, a vontade de Hashem, ou a avareza, negação, resistência e afastamento da vontade de Hashem. Que o Eterno possa ter nos abençoado com essas breves palavras, para que a gente possa, aprender a fazer testes. Eliezer foi muito sábio. Temos que criar parâmetros, entender quais são os parâmetros, ver qual é a escola de Hashem, qual é a escola de Mashiach, e andarmos de acordo com essa escola. Buscarmos viver de acordo com o que nós temos vivido, como Eliezer viveu o tempo inteiro. E buscou a esposa conforme ele também presenciava. Termos o nosso comportamento, as nossas virtudes, o nosso caminhar de acordo com a escola de Yeshua, a tenda de Mashiach. O Eterno te abençoe, que você possa ter sido abençoado com essas breves palavras. Obrigado, Rabino, né, por essas palavras de sabedoria. Né? Então, antes de passar a palavra, né, para o senhor, eu falei que a gente iria aprender sobre Hayessara. Né? É importante
a cada porção, né, a cada parashot, não só os parashot, mas os livros, né, todos os farim, e o nome que aquele livro, aquela porção carrega, a história, o conteúdo, né, dentro da porção ou do livro, ele vai estar sempre envolvido na temática do nome que está sendo carregado. E quando nós olhamos a vida de Sara, é meio que ilógico, né? A porção começa a falar na vida de Sara, mas começa falando sobre a morte de Sara. Mas a vida, ela pode continuar através dos ensinamentos, da história, né, daquilo que as pessoas fazem. E isso foi que o Rabino nos mostrou, né? Essa porção, ela mostra as duas etapas da vida, né? O término de um ciclo e o início de um outro ciclo, né? Essa porção fala da morte de Sara, da morte de Abraham e o início da vida de Isaac, né? Juntamente com Rivka. Também são os primeiros momentos que vai mostrar da vida de Lavan. E depois, lá na frente, né, a gente vai ver que é a forma de Lavan de viver, né? A mesma coisa que aconteceu agora com Eliezer, vai acontecer com Yaakov. Então, essa porção ela vai mostrar isso, né? A vida, o poder da vida não é só enquanto a gente está com esse fôlego, né, respirando, não. As atitudes elas reverberam ao longo do tempo, né? Isso também é uma forma de viver. Então, Márcio, a palavra está com você, né? Eu acho que já deve ter conseguido, né, arrumar a questão do áudio. Então, a palavra está contigo. Shalom, meus irmãos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo agora? Estão ouvindo, né? Então, mais uma paraxá semanal, né? Raí Sara, a vida de Sara. E em cada paraxote, né, que nós estudamos durante a semana, sempre tem um ensinamento, um aprendizado, algo da parte do Eterno para que a gente possa absorver na nossa vida espiritual, na nossa kavaná, do nosso coração, como foi muito falado aqui, né, pelo nosso rabino, e é isso que faz a gente permanecer firme na nossa emuná, na nossa fé, na nossa kavaná para com o Eterno, procurando a cada dia mais melhorar, né, perante a presença de Hakadosh Baruhu, do bendito seja ele. E essa paraxá, Haye Sará, fala da vida de Sara, né, que foi a nossa grandiosa matriarca do nosso povo de Israel, e desde quando ela, juntamente com o nosso pai Abraão, saiu ali da terra de Ur dos Caldeus, a gente começa a observar e a ver essa emuná, essa fé que tinha a nossa matriarca Sara, né? E com certeza o nosso pai Abraão, durante a trajetória de vida de Sara, também pôde observar, ver e enxergar essa emuná, essa fé que o Eterno havia colocado ali na vida da nossa grandiosa matriarca Sara, né? Realmente é um exemplo de mulher virtuosa, né? As qualidades que Sara possuía são qualidades que somente o Eterno, né, através do seu Ruach HaKodesh, né, do seu espírito, poderia ter colocado ali na vida de Sara, e é um exemplo hoje para as nossas esposas, né?
para quem é casado, como eu e os demais outros irmãos, né, da nossa sinagoga, que são casados, né? Então, as nossas esposas têm aí esse exemplo, esse modelo a ser seguido da nossa grandiosa matriarca Sara, né? Então, como eu disse, né, em momento algum você vê Sara reclamando, murmurando, em momento algum você vê Sara questionando sobre o chamado que o Eterno havia colocado na vida do nosso pai Abraão, né? Quando sai de Ur dos Caldeus, sai do meio da parentela, da família dele, daquela terra idólatra que, né, cultuava vários tipos de deuses ali, né? A idolatria, enfim. Então, Sara ali, né, como uma esposa fiel do nosso pai Abraão, sempre se manteve firme na sua emuná, na sua fé, e isso, com certeza, o nosso pai Abraão foi observando, e com certeza, e isso também serviu como uma base, um apoio ali para o nosso pai Abraão, para que o propósito do Eterno realmente, de fato e de verdade, se cumprisse na vida do nosso pai Abraão. E aí depois, né, que Sara sai com o nosso pai Abraão e chega na terra de Canaã, né, ali a gente sabe que teve um período de fome ali naquela terra e eles tiveram que descer para o Egito, né, e fala que Sara era uma mulher muito de boa aparência, né, que era, dá-se entender que ela realmente era uma mulher muito formosa, bonita de aparência, e Faraó ali do Egito, né, quando eles descem ali para o Egito, não sabendo ali que Sara ali era meia-irmã de Abraão, né, mas a gente vê que mesmo nesses momentos difíceis da jornada de Sara, da vida de Sara, a gente sabe que a mulher, ela já tem naturalmente uma sensibilidade espiritual maior do que o homem, né? E aí a gente vê que Sara, né, mesmo nesses momentos difíceis ali com o seu esposo, com o nosso pai Abraão, que foi ali no Egito, ali que Faraó queria tomar ela por esposa, mas ela se manteve firme na sua emuná, na sua fé, e o Eterno, então, pôde dar ali o livramento dela não se tornar ali mulher de Faraó e voltar ao seu convívio matrimonial com o seu esposo, com o nosso pai Abraão. E depois eles retornam novamente, né, para a terra prometida, a terra de Canaã, Eretz Israel, e ali depois vem aquele fato ali do rei filisteu ali também ter achado Sara bonita, enfim, mas que mais uma vez o Eterno intervém, né, e isso então vai mostrando para nós, né, para nós, povo de Israel, e principalmente para o nosso pai Abraão, a emuná, a fé que Sara tinha, da confiança, da fidelidade, da credibilidade que ela tinha com o Eterno, de saber que ela estava ali cumprindo o seu papel, a sua submissão, a sua missão, juntamente com o nosso pai Abraão, né? E essa emuná, essa fé, eu creio e eu acredito que foi concretizada, né, durante a trajetória de vida da nossa matriarca Sara, quando os enviados do Eterno chegam até a tenda deles e ali entregam a profecia, o recado, entregam ali a promessa que ela seria mãe do nosso segundo patriarca Isaac, né? Isaac. Então, eu creio e eu acredito que a recompensa
né, da emuná, da fé da nossa matriarca Sara, foi justamente quando esses enviados do Eterno falou para ela que ela seria a mãe de Isaac, e assim a promessa feita do Eterno ao nosso pai Abraão, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como as areias do mar, de fato e de verdade iria acontecer. Então, esse modelo de emuná, esse modelo de fé da nossa matriarca Sara, tem que ser seguido até nos dias de hoje pelo nosso povo de Israel, pelas nossas esposas, pelas nossas irmãs. Então, eu tenho certeza disso, querido, que se o nosso povo, né, as nossas esposas, seguir esse exemplo de Sara, da nossa matriarca Sara, será bem sucedida. E o que eu louvo ao Eterno, né, é que o nosso pai Abraão, ele reconhece esse valor da nossa matriarca Sara, da sua esposa, e é justamente o que essa paraxá, né, vai dizer, que Abraão, ele paga um preço altíssimo ali por aquele terreno, né, por aquela gruta, né, Macpela, se esse for o nome, se eu estiver correto, vocês me falam, é Macpela mesmo? Que chama Macpela. Mac, isso, Macpela. Macpelá. Mar, E mar, 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 Macpelá. Então, ali, quando o nosso pai Abraão paga ali por aquela gruta ali, e a gente sabe que os filhos de Het, eles tiveram uma atitude ali, como é que eu posso dizer, exagerada, né? Talvez até gananciosa, né? Porque cobraram um valor injusto para o nosso pai Abraão. Mas o nosso pai Abraão sabia da importância, do valor e do amor, do respeito e do carinho que ele tinha pela sua esposa, e ele paga o valor que os filhos de Het tinham pedido para ele daquela gruta, né, daquela caverna ali, Macpelá. Então, queridos, a gente só tem que louvar ao Eterno pela vida da nossa matriarca Sara, pela vida do nosso pai Abraão, e que a gente possa carregar esse bom exemplo que a nossa Sagrada Torá nos ensina através da vida, tanto de Sara como de Abraão, e colocar isso em prática na nossa vida diária, né? Na nossa vida através das nossas condutas, do nosso comportamento, das nossas ações, das nossas relações, tanto dentro de casa, fora de casa. Então, nós temos aí o exemplo da nossa matriarca Sara e do nosso pai Abraão. Amém, queridos? E agradeço aí pela rica oportunidade, que o Eterno abençoe a todos. Amém. Então, foi bom, né, ouvir, né, e aprender, né, com o nosso rabino, sempre com a sua sabedoria e a sua mansidão, né, a sua forma calma, assim, de dizer, né? E o nosso irmão Márcio, ele trouxe também esse ponto do testemunho, né, da forma de viver, ou a forma de que cada um, né, fazia. Daí ele puxou muito bem aquilo que foi passado nas outras porções sobre a vida de Abraão, de Sara. E o que é muito interessante, né, é uma passagem que o Rabino gosta, né, e ele deixou bem explícito isso na última porção, que o Eterno, ele confiava tanto, né, em Abraão, que ele falou assim: eu sei que ele vai ensinar
para as próximas gerações. E, mais uma vez, essa afirmação, né, ela vai mostrar que Abraão, ele não está vivo hoje, mas as suas atitudes, né, tudo aquilo que ele fez, o faz estar vivo, né, até os dias de hoje. Aquilo que o Eterno confiou nas mãos dele, né, e por volta de 6.000 anos atrás, é mais vivo, né, está mais viva do que nunca. E, e essa porção, ela traz isso, né? Então, sempre quando vocês forem estudar uma porção, deem atenção para o nome em hebraico da porção, né? Busquem saber, né, o que é o nome, né? O porquê que tem esse nome, essa porção. Né? A próxima porção que nós iremos estudar é Toldot. Por que é Toldot? Por que o livro, né, o nome do livro que nós estamos estudando não é Gênesis, é Bereshit. Por que é Bereshit? Então, sempre façam essas perguntas, né, que o próprio nome, né, da porção, ela vai direcionando aquilo que o Eterno, né, através do Ruach, quer nos ensinar, quer nos mostrar. Então, muito obrigado, Rabino, muito obrigado, Márcio Naval, né, pelos ensinamentos. Então, como é de costume,